Eu comecei a jogar novamente na noite passada, pegando a Lens of Truth e tentando completar o Snowhead Temple. Agora, alguns jogadores mais hardcore de Majora's Mask sabem do glitch do quarto dia. Para aqueles que não sabem, podem procurá-lo no Google. Mas a ideia é o seguinte: bem na hora que o relógio for bater à meia-noite no último dia, fale com um astrônomo e olhe pelo telescópio. Se fizer isso corretamente, o relógio some e você tem mais um dia inteiro para terminar tudo o que você estava fazendo. Decidido a fazer o glitch para tentar zerar o Snowhead Temple, eu consegui fazê-lo corretamente na primeira tentativa e o relógio desapareceu da tela. Porém, quando eu apertei B para sair do telescópio, ao invés de ser saudado pelo astrônomo, eu me encontrei na sala do chefe Majora no final do jogo. A pequena arena encaixotada, encarando o Skull Kid flutuando logo acima de mim. Não tinha som, somente ele flutuando acima de mim. E a música de fundo, o que era normal da fase. Sabe como é? Aquela música ainda assim é assustadora. E imediatamente as minhas mãos começaram a suar. Isso definitivamente não era normal. Digo, Skull Kid nunca aparecerá ali. Eu tentei andar pela área, mas não importava onde eu ia. Skull Kid sempre ficava me olhando, me encarando, sem dizer absolutamente nada. Nada acontecia além disso. Isso continuou por mais ou menos 1 minuto. Achei que o jogo tinha bugado, mas já estava começando a duvidar muito disso. Eu já estava indo apertar o botão reset do videogame quando o texto apareceu na minha tela. Você não tem certeza por quê, mas aparentemente tem uma reserva. Eu reconheci logo de cara aquele texto. Você recebe essa mensagem quando ganha a Rune Key do anjo no Stockpot Inn. Mas por que ele apareceu aqui? Eu me recusei na mesma hora a acreditar que o jogo estava querendo se comunicar comigo. Comecei a navegar pela área novamente, procurando para ver se tinha algum tipo de botão ou coisa assim que me permitiu interagir com alguma coisa ali. Até porque eu percebi que eu estava sendo idiota. Tipo, só de pensar que alguém poderia reprogramar um jogo desse jeito já era absurdo. Até que 15 segundos depois, uma outra mensagem apareceu na tela. E novamente, como a primeira mensagem, ela já existia no jogo. Ir para o covil do chefe do templo? Sim ou não? Eu parei por uns segundos pensando como eu deveria escolher, como o jogo reagiria com isso. Quando eu percebi que não poderia escolher não, respirei fundo, apertei yes e a tela mudou para um branco total com as palavras "O amanhecer de um novo dia", com um subtítulo abaixo delas. O lugar para onde eu fui transportado me encheu com a sensação mais intensa de temor e medo que eu já tinha sentido na minha vida. O único jeito de descrever o que eu senti ali é tendo um sentimento inexplicável de depressão em uma escala muito profunda. Eu não sou uma pessoa depressiva, mas o que eu senti ali foi uma sensação que eu nunca imaginei que existia. Foi uma presença muito retorcida e poderosa que parecia me encher com essa depressão. Eu apareci em algum tipo de versão Twilight Zone da Clock Tower. Andei para fora da Clock Tower como você normalmente faz quando começa o primeiro dia, somente para descobrir que todos os habitantes tinham sumido. Normalmente, com o glitch do quarto dia, você ainda pode achar guardas e o cachorro que fica correndo em volta da torre. Agora todos eles tinham sumido. O que os substituíram foi a sensação de que tinha algo lá fora, na mesma área que eu. Ele estava me observando. Eu tinha somente 4 corações e a Hero's Ball, mas nesse ponto eu nem considerava mais o meu avatar. Eu sentia que eu mesmo estava sofrendo algum tipo de perigo. Talvez a coisa mais aterrorizante era a música Song of Healing, extraída diretamente do jogo, mas tocada ao contrário. A música ficava cada vez mais alta, te preparando para cada vez mais, fazendo você achar que algo iria pular na sua frente. Porém, nada aconteceu e o loop constante começou a mexer com meu estado mental. Sabe o que é pior? Em alguns momentos eu ouvia a risada do Happy Mask Salesman no fundo, quieto o bastante para que eu ficasse imaginando se eu estava realmente ouvindo coisas, mas alto o suficiente para me deixar determinado a achá-lo. Eu procurei nas 4 zonas de Clock Tower, somente para não achar nada, ninguém. Texturas estavam faltando. Estava literalmente andando no ar em West Clock Town. Toda a área parecia partida, sem esperanças, enquanto a Song of Healing, ao contrário, se repetia por provavelmente a 50ª vez. Eu lembro de ficar no meio de South Clock Town, pensando e notando que nunca me senti tão sozinho assim em um videogame antes. Enquanto eu andava pela cidade fantasma, eu não sei se foi a combinação das texturas estranhas, da atmosfera do lugar e da melodia tenebrosa que um dia foi uma música pacífica e calma, e que agora se tornou perturbadora e distorcida,
mas eu estava literalmente à beira de lágrimas e não tinha ideia do porquê. Eu dificilmente choro, mas alguma coisa estranha e poderosa sensação de depressão me deixava desse jeito. Então eu tentei sair de Clock Tower, porém toda vez que eu tentava sair, a tela ficava toda preta e eu simplesmente reaparecia em uma outra área de Clock Tower. Eu tentei tocar minha ocarina, só queria fugir e definitivamente não queria mais ficar naquele lugar. Mas toda vez que eu tocava Song of Time ou Song of Sword, um texto dizia: suas notas ecoam longe, porém nada acontece. Nesse ponto era óbvio que o jogo não queria que eu saísse, mas eu não tinha ideia do porquê ele estava me deixando preso lá. Eu não queria entrar nos prédios, eu não achava que eu seria muito vulnerável para que eu me aguardava lá dentro. Não sei porquê, mas me veio a ideia de que se eu me afogasse na Laundry Pool, eu poderia reaparecer em alguma outra área e deixar esse lugar. E enquanto eu corria em direção ao lago, aconteceu. O Link segurou sua cabeça e a tela deu um flash por um momento do Rap Mask Salesman sorrindo para mim. Não foi para o Link, foi para mim. Junto com o grito do Skull Kid no fundo, e quando a tela voltou ao normal, eu estava encarando a estátua do Link, aquela que aparece quando você toca a música Elegy of Emptiness. Eu gritei, enquanto aquela coisa me encarava com aquela expressão vazia e aterrorizante. Eu me virei e corri de volta para Soft Clock Tower, e para o meu horror, a maldita estátua ficava me seguindo como uma sombra horripilante que criou vida. Às vezes, em certos intervalos, uma animação da estátua aparecendo atrás de mim acontecia. Era como se aquela porcaria estivesse me seguindo, ou eu nem quero pensar nisso, me assombrando. Neste ponto, eu já estava à beira da histeria, mas em nenhum momento a ideia de desligar meu console passou pela minha cabeça. Eu não sei porquê, eu estava tão ligado a isso, o terror era tão real. Tentei mexer na estátua, porém essa porcaria literalmente reaparecia atrás de mim toda vez. Link começou a fazer algumas animações estranhas que eu nunca tinha visto, como retorcer os braços aleatoriamente ou dar espasmos randomicamente. E logo em seguida, a tela dava um flash com o vendedor de máscara sorrindo para mim por um momento, antes de eu ficar cara a cara com aquela maldita estátua novamente. Eu acabei correndo para o fundo da Sword Master Dojo. Não sei porquê, mas o pânico e o desespero que eu estava, eu só queria uma garantia de que não estava sozinho ali. Para meu espanto, não achei ninguém lá, porém, enquanto me virava para ir embora, a estátua me encurralou em um canto da área. Eu tentei atacá-la com a minha espada, mas infelizmente sem sucesso. Confuso e encurralado em um canto, eu simplesmente fiquei olhando para ela, esperando ela me matar. De repente, a tela deu um flash do vendedor de máscara novamente. E do nada, o Link se virou para olhar a mim e ao lado da estátua. Ficou quase idêntico a ela. Os dois literalmente estavam me encarando. O que sobrará da quarta parede foi completamente quebrado. Eu me via correndo para fora do dojo, completamente assustado e aterrorizado. De repente, o jogo me transportou para o túnel subterrâneo e a música Song of Healing, revertida novamente, voltou a tocar. Eu tive um pequeno tempo de descanso até a estátua voltar a aparecer atrás de mim, só que desta vez agressivamente. Eu podia dar apenas alguns passos até ela aparecer novamente. Rapidamente eu corri para fora do túnel e fui parar em Soft Clock Tower. Enquanto eu corria sem rumo, completamente em pânico, de repente Red Dead gritou e a tela ficou completamente preta até o título O Amanhecer de um Novo Dia. Então é isso, pessoal, esse é o primeiro volume, vai ter vários aí porque não termina aqui, tem muita coisa para falar ainda, então deixa um like, se inscreve no canal, comenta, até a próxima. Eu sou o Rick.